Olá, aqui é Priscila Dutra, psicóloga. No vídeo de hoje eu quero te dar algumas dicas a respeito de conflitos familiares. Por exemplo, como educar seu filho, como conseguir que façam algo para você sem você precisar usar a estratégia da comparação com outra pessoa. É muito comum a comparação entre irmãos. Muitos pais, sem querer, começam a estimular a competição, a rivalidade entre os irmãos, assim, dentro de casa, sem perceber. Sabe como? Olha o seu irmão, ele sempre estuda e tira nota boa. Olha seu irmão, ele não me dá trabalho. Segue o exemplo do seu irmão. Parece que não tem nada demais, né? Falar isso, é um exemplo bacana. Mas pensa comigo. Eles são irmãos, mas não são a mesma pessoa. Eles são indivíduos que têm a própria personalidade, um jeito de pensar diferente. Quantas vezes nós vemos exemplos de irmãos que são criados do mesmo jeito, juntos, e que são totalmente diferentes? Então, não significa que se você fez de um jeito e funcionou, para o outro vai funcionar também. É muito interessante, é muito mais interessante para você começar a educá-lo ou para você corrigi-lo, que você busque observar o temperamento do seu filho, respeitando a individualidade, o jeito de pensar dele. E tem outra coisa, irmãos devem ser estimulados a ser amigos, parceiros e não rivais dentro de uma casa. Porque é isso que você vai começar a estimular dentro da sua família, com a mania de ficar comparando, de ficar usando o exemplo um do outro para tentar corrigir, para tentar educar. Por mais que um irmão seja realmente um bom exemplo, é muito ruim quando de alguma forma a gente pensa que precisa ser igual a outra pessoa, que tem que fazer daquele jeito, sabe, da outra pessoa. É como se a gente começasse a ficar internalizado pra gente, que é como se ficasse internalizado pro seu filho, na verdade, que ele não pode ser do jeito que ele é. Que ele precisa ser igual ao irmão, para ser amado, para ser considerado, para ser respeitado. É tão ruim quando querem nos colocar em caixinhas, quando a gente quer fazer de um jeito e a pessoa não respeita. Por exemplo, meninos costumam ser muito diferentes das meninas na fase de desenvolvimento, na fase de crescimento. Geralmente até por uma questão histórica, cultural, que menina pode isso, menino pode aquilo. As meninas costumam ser mais quietinhas, obedientes, e os meninos costumam ser mais agitados, brincalhões. E imagina se os pais começam a comparar um casal de irmãos, que um é menino e o outro é menina. Mas independente dessa questão de gênero, é muito ruim para qualquer tipo de comparação. Isso não é saudável. É bom termos em mente bons exemplos, que bons exemplos costumam falar por si só e que cada um tem o seu tempo. Os resultados de um irmão podem estimular o outro sem que uma palavra seja dita. Você já parou para pensar nisso? Simplesmente pelo fato do outro observar seus resultados e também querer ser bem-sucedido. Ficar comparando seu filho ou com o irmão ou até com um coleguinha ou com um colega só vai causar nele estresse, uma ansiedade, e isso pode acabar gerando até uma baixa autoestima, no sentido dele não conseguir acompanhar o ritmo da outra pessoa e ficar se sentindo mal. Você já pensou nisso? Se quer que seu filho ou qualquer pessoa faça algo para você que você considera certo, peça e ensina a pessoa a fazer simplesmente porque aquilo é bom para ela. Busque formas de falar com carinho, sem comparar, sem agredir.
respeitando o espaço da outra pessoa. Essa questão de evitar comparações vale não só para filhos, vale também para o seu marido, vale também para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos. As pessoas são diferentes e que bom que elas são diferentes. É isso que as torna especiais, concorda? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Quando você compara, você pode estar minando a criatividade do outro, e nem todo mundo precisa querer ser a mesma coisa, querer seguir o mesmo caminho. Quantas profissões, quantos trabalhos belíssimos não surgiram de pessoas que eram muito diferentes e até um pouco difíceis de lidar? Lembra sempre disso e busca ser criativo, respeitar seu filho ou quem quer que seja na hora de educar ou na hora de simplesmente se relacionar. Antes de você comparar ou querer propor algo para a pessoa, busca entender como é que aquela pessoa pensa, como é que ela sente as coisas. Uma pessoa, ela pode ficar motivada pelo desafio e outra pessoa pode ficar apavorada. E isso não significa que um está certo e que o outro está errado. É só uma questão de estratégia, sabe? Diante da mesma situação. Então, a próxima vez que você for comparar seu filho ou qualquer outra pessoa, até você mesma com outra pessoa, lembra de tudo isso que eu conversei aqui com você hoje. Pensa que pode ser que uma outra estratégia seja mais eficiente para lidar com a situação ou com aquele problema que não seja a comparação. Uma questão que costuma ser muito difícil também na família. Você sabia que falar não também é amor? Você sabia que dar limites para o seu filho também é amor? Sabia que, assim, muitos pais amam tanto os filhos que têm dificuldade de falar não para eles. Principalmente se eles forem muito fofos, engraçadinhos, quais que não são, né? E também se eles tiverem algum problema de saúde ou diagnóstico de algum tipo de transtorno, sabe? É muito difícil para esses pais falarem não. Mas falar não, colocar limites, também é amor. Senão a criança se torna um monstrinho, aquela criança que dita o ritmo da casa de forma negativa, que manipula, que domina os pais. E claro, quanto mais ela crescer, mais vai ser difícil lidar com ela. Tão importante quanto dar carinho, amor, afeto, corrigir com amor é também falar não para essa criança, mesmo que ela relute, chore ou fique com raiva de você. É pro bem dela, é pro próprio bem dela. Sabe por quê? Porque criança precisa aprender a lidar com a frustração. Ela precisa aprender a lidar com os nãos dentro de casa, para ela saber lidar com os nãos que ela também vai receber na vida, fora de casa, na escola, quando ela começar a crescer e começar a passar pelas primeiras dificuldades da vida adulta. O não, o saber lidar com a frustração, fortalece o indivíduo emocionalmente. A criança começa a perceber que não pode ter tudo, que nem sempre as coisas são do jeito que ela espera, que ela quer, e que ela precisa fazer alguma tarefa para ter algo em troca, e que ela precisa também saber esperar, porque senão ela se torna muito frágil emocionalmente. Pode ser que se torne um adulto complicado, difícil de lidar, egoísta, que na primeira dificuldade já desiste, já deixa para lá. Imagino que você não queira isso para o seu filho ou para sua filha. Acredito que está tendo assim uma grande confusão nos últimos tempos. São os pais que tiveram uma educação muito rigorosa ou que passaram por muita dificuldade na vida e pensaram assim, com meu filho vai ser diferente.
Eu vou dar tudo para ele e eu vou ser amigo dele também. Por favor, para agora, não faz isso com seu filho. Não estrague seu filho. Busque o equilíbrio nessa relação, não seja 880, sabe? Antes de um amigo, seu filho precisa de pai e precisa de mãe. Procura não fazer o melhor, procura não fazer melhor do que fizeram para você. Procura educar bem, procura fazer diferente do que você acredita que pode ter dado errado. Mas não deixa de colocar limites. As crianças, elas são muito inteligentes. Você pode pensar que você está moldando o comportamento dela, mas ela pode estar te moldando. Ela pode perceber que se ela chorar, fazer birra, aí que ela vai conseguir o que ela quer, sabe? Ela vai falar, ela pode falar para você que não te ama, e aí ela vai perceber que começando a usar esse tipo de recurso, ela consegue alcançar os objetivos dela com você, sabe? Nós adultos, a gente precisa lembrar que a criança não é como a gente que briga e que fica sem conversar e que fica anos sem conversar e que nunca mais quer saber da outra pessoa. A criança, ela é muito intensa e ela pode até ficar com raiva de você, sim. Falar que te odeia, mas lembra que para a criança é tudo mais intenso mesmo. Mas que ela, diferente de nós, ela costuma esquecer, perdoar bem mais rápido. Então, assim, resumindo, criança pede limite. Criança precisa de limite. E dar limite, falar não, também é amor. Estou pensando aqui, por que tantos pais têm tido dificuldade para colocar limite nos filhos? Se você for parar para pensar, isso é reflexo dos últimos tempos, da nossa sociedade atual, que tanto o pai quanto a mãe trabalham muito fora de casa e por isso, cada vez mais cedo, eles têm que deixar os filhos com parentes ou em escolinhas. E diferente de como era antigamente, que a mãe costumava ficar em casa, né, para cuidar da educação dos filhos. E aí o que acontece? Quando esses pais encontram com o filho, né, depois de um longo dia de trabalho, um longo dia distante, vem a culpa. E aí a culpa por não estarem presentes em todos os momentos, pelo pouco tempo que eles passam com o filho, esse sentimento gera uma série de consequências negativas. Você vai começar a sabotar sem perceber a educação do seu filho. Você vai buscar formas de compensá-lo e provavelmente nenhuma dessas formas vai ser saudável. Muitas vezes essa culpa pode acontecer só com a mãe, só com o pai ou com ambos. Ambos podem cair nessa armadilha. A frustração do seu filho diante de alguma situação, ela vai servir de gatilho para ativar a sua culpa. Você querendo aliviar a frustração dele e aliviar a sua culpa também, você vai acabar cedendo ao que ele está pedindo. Então, é aquela sobremesa antes do jantar que você vai lá e cede. É brincar e tomar banho bem mais tarde. É comprar aquele brinquedo caro no momento de uma birra no shopping e por aí vai. E aí há grandes chances do seu filho começar a se tornar um reizinho, ou melhor, o monstrinho da casa. Já ouviu falar na síndrome do imperador? São crianças mandonas, autoritárias, que definem todas as escolhas da família. Crianças assim, elas tendem a ter menos empatia, elas tendem a interagir menos com os outros, elas acham que têm mais direitos do que deveres e elas tendem também a direcionar afeto para elas tendem a direcionar mais afeto para bens materiais do que para as pessoas em si. E claro, a tendência é que elas levem esse tipo de comportamento para a vida adulta.
Você já ouviu falar da geração nem? Nem estuda, nem trabalha? Lembro do meu professor brincando com isso na faculdade. E não é por conta de crise econômica, nada disso. São os filhos que não querem crescer. São os filhos Peter Pan da vida. Esses jovens, ou adultos jovens, ou nem tão jovens assim, eles não querem encarar os desafios da vida, as responsabilidades. Sabe por quê? Porque eles têm pais que até hoje fazem tudo por eles. Então, por que ele vai sair da zona de conforto, concorda? A vida é dura, você concorda com isso também, certo? Então, para garantir o dinheiro para diversão, para balada, para carros, para roupas, é preciso que você trabalhe. Se você dá tudo isso para o seu filho, sem cobrar nada em troca, você está ajudando para que ele continue paralisado na vida. Porque veja se você concorda comigo. Se eu tenho um teto, se quando eu quero sair eu tenho dinheiro, se eu não tenho que fazer nada dentro de casa, para que eu vou me movimentar? Você precisa ajudar o seu filho a sair desse mundo da fantasia e ir para o mundo da realidade. Não pode ter dó, sabe? Porque quanto mais você tiver dó dele, mais você passar a mão na cabeça dele, mais ele vai demorar a crescer. E os pais não são eternos, né? Então, algumas dicas para lidar com essa situação desses filhos que já estão adultos e que não amadurecem e que não conquistam a liberdade deles financeira e que continuam dependendo de você em vários sentidos. Se ele está procurando um emprego, ou se ele está estudando para algum concurso ou algo parecido, o mínimo que ele pode fazer dentro de casa é ajudar nas tarefas domésticas, concorda? Você envolve ele nas tarefas domésticas, seja, por exemplo, ajudar a limpar, aí fazer uma compra, participar das coisas da casa, assim, de alguma forma. Ou ele tá igual aquele vídeo do Porta dos Fundos, que o filho neném vai morar sozinho, e aí ele tem pensamentos mágicos, né? Achando que a louça, as roupas, tudo vai lavar sozinho, assim, sabe? E que a roupa limpa vai lá aparecer do nada na gaveta. Filhos que recebem demais, eles têm dificuldade de entender a diferença entre direitos, deveres, liberdade e responsabilidade. Eles não sabem correr atrás, irem para a prática. Eles geralmente são aquelas pessoas que não sabem lidar com frustração, com opiniões diferentes, que no trabalho não se dão bem com ninguém e que aí eles vivem pulando de um serviço para o outro por qualquer motivo. Então, já que ele não é mais criança, você como pai, você como mãe, precisa ajudá-lo a ter um pouco de disciplina, só um pouquinho de disciplina, responsabilidade na vida, através de tarefas dentro de casa. Se ele trabalha, se ele pelo menos já trabalha, então ajudar a pagar algumas contas da casa. Se ele não trabalha, dá só o que é necessidade e não o que é desejo. Você sabe qual que é a diferença de necessidade e a diferença de desejo? A necessidade é o quê? Alimentação, moradia. Desejo é o quê? É a roupa nova, é dinheiro para viagem, é dinheiro para sair com a namorada, para sair com os amigos. E aí qual que é a questão? O que é desejo, ele precisa conquistar por meios próprios, concorda? Quanto mais incomodado ele ficar por não ter dinheiro para essas coisas, a tendência é que finalmente ele comece a se movimentar para conquistar essa liberdade real. Porque se ele não precisa correr atrás, trabalhar, parece que a vida está muito boa. Mas um dia os pais se vão. E aí, o que vai acontecer? A gente não sabe.
Mas enquanto você está vivo, quanto você como pai, você como mãe, por mais que doa, por mais que dê trabalho, por mais que isso gere discussões, faça isso pelo seu filho, até para você poder morrer em paz. Ainda dá tempo, sabe, de você aprender a falar não, aprender a colocar limites, deixar ele se virar, deixar ele crescer. Ajuda o seu filho a construir um futuro diferente. Por mais que doa, pense que é para o bem dele. Se o filho sabe que sempre tem alguém ali para cobri-lo, a tendência é que ele sempre se sabote, até de forma inconsciente. Ele pode sofrer, inclusive, por isso, mas ele não percebe que a baixa tolerância dele, a desistência dele rápida diante dos obstáculos que aparecem no caminho dele é por causa disso. Resumindo, proteção demais atrapalha. Sabe uma coisa que tem acontecido? Parece que pais que parecem virar filhos e filhos que parecem virar pais no seguinte sentido: antes os filhos que buscavam a aprovação dos pais, mas agora parece que são os pais que buscam a aprovação dos filhos. São pais que são inseguros, que deixam que o filho decida tudo dentro de casa, o que vão comer dentro do restaurante, onde vão, qual filme que eles vão assistir. Já vivenciou essas situações que parece que há uma falta de respeito, da hierarquia, assim, da estrutura familiar? Você já vivenciou algo parecido com isso? Eu acho que tem uma insegurança e até um perfeccionismo muito grande dos pais nesse contexto. Querem tanto ser bons pais que eles ficam paralisados, apavorados. Querem tanto que tudo dê certo na criação dos filhos, tipo uma ideia que é possível atingir a perfeição como pais. Só que nós somos seres humanos, imperfeitos, e nós somos internamente insatisfeitos. Estamos sempre querendo mais e com os filhos não é diferente. O desejo, ele é um buraco sem fundo. Mal conseguimos conquistar alguma coisa, já estamos mirando outra coisa, não dá nem tempo assim de reconhecer e agradecer. Quando a gente percebe, a gente já está na falta de novo, buscando outra coisa. Então, não adianta. Por mais que você faça tudo pelo seu filho, pode ter certeza que quando ele crescer, ele vai ter uma opinião, um todavia, um entretanto sobre você. Vai ter alguma coisinha assim: ah, mãe, você era legal demais comigo, você devia ter me dado mais limites. Ah, pai, você era muito rigoroso, eu tinha muito medo de você. Sempre vai ter um porém. Então, já que não tem como ser perfeito, seria legal que você como pai ou você como mãe buscasse relaxar. Com o seguinte pensamento: estou fazendo o melhor que posso. Se você pensar, estou fazendo o melhor que posso, deixa tudo mais leve, parece que até sai um peso assim das costas. Você não tem essa impressão? Então, até para que seu filho não perceba toda essa insegurança e comece a te dominar, a modelar seu comportamento para conseguir o que ele deseja e se torne um monstrinho. Não é que você tem que tentar segurar a sua onda nesse sentido de não querer ser esse pai, essa mãe perfeita, sabe? Não é que seu filho seja mau, sabe? Quando eu falo assim que ele vai virar um monstrinho, né, um pequeno ditador dentro de casa. Ele só está buscando o que ele deseja através do recurso que ele tem, que é o quê? A observação. Se eu fizer tal coisa, eu consigo o que eu quero. Simples assim. Então, pare. Que tal você parar de buscar a aprovação dele e assumir o seu papel como pai ou como mãe? Seu filho, ele que tem que querer essa aprovação, sabe?
pelo simples fato de você ter dado a vida para ele e você ter proporcionar tudo que ele precisa para estar vivo, para se desenvolver. Só por isso ele que tem que buscar a sua aprovação. Como você pode superar a ingratidão do seu filho ou da sua filha? Muitos pais, eles ficam mal quando percebem que fizeram de tudo para que um filho tivesse o melhor na vida e ele não reconhece, não dá valor, não corresponde. Aí esse pai, essa mãe geralmente se culpa, fica mal, fica se achando a pior criatura, pensam que falharam como pai ou como mãe. Mas tem um filósofo e psicanalista chamado Erich Fromm, que ele pode nos ajudar a lidar com essa decepção, né, que é a ingratidão do filho ou da filha e que machuca o coração de muitos pais. Ele nos explica que há 5 tipos de amor: o amor fraterno, o amor maternal, o amor paterno, o amor erótico e o amor próprio. Mas hoje eu vou focar em explicar aqui o amor paterno e o amor fraterno, materno e o paterno, segundo Erich Fromm. Segundo a teoria dele, o amor materno é aquele que todos nós temos até no inconsciente coletivo, né? Que é aquele amor incondicional, sem amarras, independente do que o filho faça. Essa é a teoria do amor materno pro Erich Fromm, né? É o conceito dele. Já o amor paterno pro Erich Fromm é um amor que depende das expectativas que esse pai tem sobre o comportamento do filho e tipo um alinhamento dessas expectativas e desse comportamento. Isso é o que o autor está falando, não sou eu. Ou seja, então o amor paterno ele depende dessa questão de eu tenho expectativas do meu filho e ele tem um comportamento que atende essa expectativa minha. Ele também fala que todos nós temos a capacidade de expressar tanto o amor materno quanto o amor paterno na vida da gente. E ele fala, para ele, a maturidade no amor é o equilíbrio desses 2 tipos de amor, o amor materno e o amor paterno. E ele também fala sobre amar sem apego, que significa amar sem pedir nada em troca, você não ficar esperando que eu dei tanto amor, então eu mereço isso ou aquilo. Então, se você acredita que seu filho foi ou é ingrato em relação a tudo que você proporcionou para ele, entenda que talvez ele ainda não tenha a maturidade para entender que você fez o que foi possível entre erros e acertos. E que infelizmente, como revela o filósofo alemão o Zygmunt Bauman, através de suas obras como O Amor Líquido, nós estamos vivendo tempos de muita fragilidade, sabe, dos laços humanos, nos quais as pessoas elas se amam como se o amor fosse uma troca comercial. O que isso significa? Eu te amo se você me der algo em troca. Numa relação assim doentia mesmo entre consumir e obter, sabe? Se você não me dá mais o que eu quero, se você não me dá o que eu quero, eu não te amo mais. Então, se de alguma forma você sente essa ingratidão por parte do seu filho, por parte da sua filha, tente lembrar que isso pode ser efeito dessa sociedade, dessa cultura de amor, mercadoria, sabe? Amor-consumo que a gente está vivendo hoje. E busca se abastecer da sua consciência tranquila, no sentido, fiz o melhor que pude. E busca também se abastecer do seu amor próprio. Busca se abastecer também com o amor dos seus amigos, daqueles que te querem bem.
certas coisas assim na vida não dependem de você para resolver e vão te exigir resignação para aceitar e ressignificar com os seus próprios recursos. Infelizmente, às vezes você oferece o seu melhor para sua pessoa, para essa pessoa, né, para esse filho que você ama, mas ele não vai corresponder. E isso não tem nada a ver com você, é a personalidade dele, é o caráter dele, é o que ele entende da vida. Percebe que isso já não tem mais a ver com você, que foge do seu controle? Então lembra disso e tenta ficar com esse sentimento que eu falei, de coração tranquilo, de consciência tranquila, e tenta focar a sua atenção para aquilo que está funcionando, para as pessoas que gostam de você, para as pessoas que reconhecem o seu valor. E busca muito desse amor também, que às vezes a gente fica buscando tanto fora, seja no filho, seja no marido, seja nos amigos. Tenta buscar esse amor dentro de você. Se você quer saber mais de como a psicologia vê os sistemas familiares, os conflitos familiares, seja de relacionamento de casal, com os filhos, com os parentes. Se você quer saber mais a respeito disso, se você tem temas, sugestões, me envia, me manda sua pergunta também. Vai ser um prazer te ajudar de alguma forma.